13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Como sempre lembramos aqui, toda semana lembramos isso, não estamos aqui para fazer terapia, diagnóstico, prognóstico, estamos aqui apenas para ouvir você, para conversar com você, para dividir com você a sua dor, a sua dificuldade, seja ela qual for. Nós sempre abordamos um tema aqui para a abertura do programa, mas a sua questão, a sua dúvida, a sua dor é a sua dor, independente do tema que estivermos abordando. Para tanto, você pode nos telefonar, você pode entrar em contato conosco pelos diversos meios aí, pelas diversas mídias. O nosso velho telefone fixo, que é o 3386-1400, onde a Sheilinha já está te esperando lá a ligação, e o nosso WhatsApp, que é o 984867633, e também pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. Você entra no site da rádio e clica lá no ícone do Facebook e você poderá participar conosco ao vivo do nosso programa. Por todos esses meios, você pode interagir conosco. Também pode escrever no e-mail, que também já está ficando antigo, né? Já está ficando obsoleto, né? E-mail já está ficando obsoleto, né? Mas vamos lá. É ouvindo você, @Rádio Rio de Janeiro.am.br. Então, ouvindo você, @Rádio Rio de Janeiro.am.br. Por todos esses meios, você pode participar conosco. Os nossos amigos do Facebook, que nos acompanham pelo Facebook, já sabem da nossa convidada, já sabem do tema, porque isso é colocado lá antecipadamente. Eu coloquei, o próprio site da rádio também colocou no Facebook. Então, para os do rádio, a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Júlia Tourinho, que vai conversar um pouco conosco aqui inicialmente sobre bullying, que é uma coisa bastante atual e bastante perigosa até, me permita antecipar aqui a fala da Júlia, né? Porque infelizmente isso está acontecendo assim de uma forma bastante intensa, bastante agressiva e causando uma série de dificuldades para muitos alunos ou para muita gente. E aí nós, pais, educadores, psicólogos, né, profissionais de saúde, precisamos ter bastante atenção a isso para podermos ajudar de uma maneira mais eficiente a essas pessoas que sofrem esta dificuldade, esta perseguição, me permita aqui colocar esse termo. Júlia, falei demais, né? Está com você. Nada, estamos aí juntos para conversarmos, né? A ideia aqui é que a gente possa conversar o mais possível. E até por isso eu fui bem simplista nas minhas pesquisas. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que bullying, né? Por que bullying? Muitas pessoas aí podem estar se perguntando por que dessa palavra. Bullying é uma palavra americana, né? Uma palavra da língua inglesa, que eu fui lá buscar o significado. Né? O significado para o português tem algumas traduções, que poderia ser provocar, ameaçar, dominar, intimidar e implicar. Então, essas palavras, elas realmente traduzem o que é esse nome, que vamos dizer assim, está aí na mídia, está aí na moda, está acontecendo, sempre aconteceu e agora ganhou um nome.
E é muito natural que os processos, quando eles ganham nome, eles ficam mais propagados, né? Como, por exemplo, por isso é que se diz tanto, quando uma mulher sofre uma violência, as pessoas dizem, vá denunciar. Por quê? Porque aquela denúncia inspira outras pessoas que também digam e se identifiquem e digam, isso também acontece comigo. Da mesma forma é o bullying, ele existe há muito tempo. Então eu escuto muitas pessoas falar do bullying como se isso fosse uma coisa da modernidade e não é. E aí eu digo assim, graças a Deus que existe essa palavra, sabe por quê? Porque hoje alguém pode dizer, ih caramba, isso também acontece comigo. E é óbvio que isso é algo que vem da língua inglesa, porque lá nos Estados Unidos, principalmente, quem gosta de assistir filmes, sabe que isso é muito normal, é até esperado que os adolescentes vivam esse processo. É quase que um ritual de passagem. Tem os bonitinhos que fazem o bullying com os nerds, né, com os gordinhos, com as pessoas que, de certa forma, não se encaixam nesse padrão, que foi dito socialmente que deve ser. O que eu acho importante a gente trazer aqui para a discussão é que esse processo, que hoje a gente tem um nome, ele está bem intensificado. Por quê? Porque antigamente, né, na minha época, não sei você, na minha época eu sofria bullying no colégio e ficava lá, né? Ficava lá no colégio. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada Facebook. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada celular com câmera, né? Redes sociais. Redes sociais. Os adolescentes hoje, eles têm uma vida social que para algumas pessoas da idade de 60, 70 anos é muito diferente. Essas pessoas, se você está me ouvindo, você pode concordar ou não comigo, para essa faixa etária, que não está acostumada com uma vida, que não faz a menor ideia, é muito diferente de um adolescente hoje de 13 anos, que quando ele nasceu, ele já sabia mexer no computador, já existia celular, ele tem uma referência de identidade muito vinculada às redes sociais. E o que está acontecendo, que hoje é importante a gente prestar atenção? Os bullying cibernéticos que chamam, né? O cyberbullying. Exatamente. Então, a pessoa tira uma foto, faz uma filmagem e começa a denegrir a imagem desse adolescente, que tem uma fragilidade na internet. Isso os atinge de uma forma muito cruel que a gente não consegue nem dimensionar. E está acontecendo o que é, infelizmente, o aumento de casos de processos depressivos, o aumento de casos de processo de tentativas de suicídio, que geram processos de ansiedade, de uma forma que nós não damos conta. Algo, isso sim é algo novo. Esse mundo da virtualidade e o quanto essas ameaças atingem a integridade do ser humano. Esse tema que a gente vai discutir aqui hoje, mas antes da gente começar a responder as perguntas, que eu acho que já tem algumas, eu queria deixar algo de contribuição social, né? O que acontece se eu estou ouvindo, o meu neto sofre bullying, o meu filho sofre bullying? Existe uma lei que foi sancionada em 2015, ok? Que ela é uma lei para prevenir. Você vê como isso tem uma dimensão realmente grande. Existe uma lei que é para prevenir uma intimidação sistemática, seja ela emocional ou física. Quer dizer, se existe uma coerção física ou se existe uma coerção emocional. Então, assim, se você percebe que o seu adolescente está vivenciando e você quer tomar uma providência a isso, o que você deve fazer? Comunicar à escola, comunicar aos pais desse possível, vamos brincar aqui com o termo bulinador, né? A pessoa que provoca o bullying. E isso tem formas legais, mas isso é o último meio. Mas o que eu acho importante falar nisso é para a gente entender que a gente não está refém. Não estamos reféns disso. Nós estamos sim vivendo um processo de clarificação do que isso acontece, como acontece e de quais são os nossos mecanismos para nos defender disso. Porque é óbvio que precisa ter um cuidado, né? Igual quando a gente fazia patotinha no colégio e aí a mãe ia no colégio e isso piorava tudo, a gente era mais, entre aspas,
zoado, né? Sei lá que palavra a gente vai usar. Então, isso é um processo delicado. Não existe uma solução imediata, rápida, porque nós estamos no processo de transformação. O que eu acho que está acontecendo, que é muito positivo, que é esse lugar de nós temos saída, né? Nós não somos reféns. Então, eu acho que isso é o que é importante ser a nossa tônica, se é essa realidade que nós estamos vivendo. Porque os adolescentes, eles realmente se sentem reféns dessa situação. E esse lugar de sem saída é um lugar muito ruim, né? A coerção, né? Como a ameaça, a intimidação, são lugares muito, muito dilacerantes para a integridade do ser humano. De qualquer maneira, Júlia, acho que vale para os pais e para os educadores, né? Para os profissionais de saúde, ter o cuidado, principalmente pais e educadores, os responsáveis, de conversar com as suas crianças, com os seus adolescentes. Porque há um processo, normalmente, há um processo de adoecimento, tanto de um lado quanto de outro, né? A criança, o adolescente que sofre o bullying, normalmente é uma pessoa com autoestima muito baixa. Ela sempre se sente feia, se sente gorda, se sente burra, ela se sente de alguma maneira diminuída em relação ao outro. E em muitas ocasiões, a própria pessoa que sofre o bullying acaba concordando com o outro. Eu já ouvi isso, dizer, mas ele tem razão, porque eu sou burra mesmo, porque eu sou gorda mesmo, porque eu sei que ela... E ela vai baixando a autoestima a ponto de um outro realmente dominá-la. E pelo outro lado, a pessoa que provoca o bullying, seja ele presencial ou cyberbullying, né? É também uma pessoa adoecida, é uma pessoa agressiva. E a gente tem até que ter cuidado, porque alguns processos de bullying chega às raias da psicopatia, onde a pessoa não tem o mínimo sentimento em relação a outra. Então, quanto mais o outro sofre, melhor ela se sente. Então, é preciso que os pais tenham bastante cuidado, se informem bastante a respeito disso, leiam a respeito disso, para poder conversar com seus filhos, netos, afilhados, enfim, alunos, as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Eu vou até comentar sobre uma série que está na televisão aí, né? Está arquivado lá no Netflix, fazendo aqui uma propaganda de graça do Netflix, né? Mas uma série sobre as 13 razões pelas quais, né, as pessoas fazem bullying, as pessoas cometem suicídio. E lá nesse seriado, as pessoas falam exatamente de suicídio. E, infelizmente, não é uma coisa muito rara de acontecer suicídio com uma pessoa que tem uma autoestima pequena e que sofre um assédio constante nesse tipo de situação. Ela acaba realmente correndo o risco, e sério risco, de cometer suicídio. Também é uma coisa muito séria. E é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Por isso estamos trazendo aqui, e não vamos esgotar assunto, não somos especialistas em bullying, nós somos psicólogos. Entendemos um pouquinho da mente humana, da psique, mas não somos especialistas no tema. Só para despertar em você a vontade de se informar e de poder, com essa informação, ajudar as suas crianças que estão ou que estejam passando por essa dificuldade. Eu achei super pertinente a sua lembrança do seriado. Eu fiquei em dúvida se eu poderia fazer essa divulgação, mas realmente esse seriado, ele demonstra o quê? O quanto esse tema é importante. Mas a minha fala é que a gente possa sair um pouco do lugar. Super concordo, Valdenir, que assim, é uma criança que chega às vias de uma criança, um adolescente, que chega às vias de uma tentativa de suicídio, ela realmente tem uma estima baixa. E essa fala é muito pertinente, de que desse lugar de apequenamento, de uma dificuldade de defesa. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar
o social do que está acontecendo e de quais são as medidas e saídas que existem para isso. Porque o que eu acompanho é ver assim, por exemplo, no lugar de quem está sendo os pais desse adolescente ou desse grupo de adolescente que está fazendo a opressão, a ameaça, a intimidação, são geralmente pais muito omissos, né? Pais que você vai mandar chamar no colégio, eles não vão, eles não estão, se me perdoem, nem aí. E aí, qual é a medida que a gente tem para um adolescente que tem lá, de repente, 13, 14 anos? Como é que a gente faz? Então, é importante que haja um engajamento de todos nós para entendimento do que é isso que está acontecendo. Você vê, se existe um seriado falando sobre 13 razões, você imagina que isso aconteça com quantas pessoas? E é um seriado que está fazendo um enorme sucesso, não é? Então, milhões de pessoas vendo isso. Isso não está acontecendo com o vizinho, isso está acontecendo no nosso círculo pequeno. Então, isso precisa ser olhado, precisa ser cuidado. E, assim, mais uma vez, eu acho que isso faz parte do nosso processo evolutivo. E nós precisamos nos engajar nisso. Não é sair acusando todo mundo. É dizer qual é a minha parte nesse latifúndio, né? Porque nós todos somos julgadores, né? Se a gente olha uma pessoa que ela está mal vestida, a gente diz, fulano isso, fulano tá gordinho. Quem é que já não viveu essa situação, gente? Tá numa festa, fulano chegou, fala assim, fulano engordou, hein? Caramba! Isso passa por todos nós. Isso faz parte da nossa vida. Então, nós temos que olhar também para o que nós podemos cuidar, para que isso não vire um adoecimento de verdade, mais do que já é, né? Que a gente possa, de alguma forma, tentar nos prevenir de processos. É muito duro ver um adolescente se fazendo mal, tirando a própria vida, e isso não é incomum, gente. Porque está sofrendo ameaça, porque está sendo intimidado, porque está acreditando que ele é algo que não tem valor. Então, isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser olhado de verdade, com muito carinho. Com toda certeza. Bem, o tema com certeza é amplo, né, e ficaríamos aqui a tarde inteira falando sobre ele, mas não é o nosso objetivo. Nós temos aqui que ouvir você com as suas dificuldades, com as suas dores. E sempre lembramos aqui que não temos tempo útil, hábil aqui para responder a todas as questões. Por isso, guardamos as questões das semanas anteriores para ser respondida na semana seguinte. Hoje, como nós tivemos duas sextas-feiras aí de feriados, né? 2 sextas-feiras com programas gravados, nós estamos fazendo aqui, respondendo aqui as questões que foram feitas para a Júlia. Estou eu aqui de novo, gente. Pois há um mês que ela esteve aqui, né? Ela e a Maria Emília estiveram aqui conversando sobre drogas, né? Dependência química, suas consequências. E hoje, então, nós vamos responder as questões, começar respondendo as questões que ficaram lá daquele dia, do dia 7 de abril, que dia 14 e 21 foram feriados. E a gente começa, Júlia, pela Rosângela, lá de Queimados. A Rosângela, ela já escreveu aqui algumas vezes para a gente, ela tem uma dificuldade com alguém ou com alguma coisa em relação a drogas. Ela pergunta, quando compreendemos tudo com relação à nossa convivência com um ex-dependente químico, até que deve ter sido débito do passado, segundo a afirmativa dela, nós podemos abandonar essa pessoa, abandonar essa convivência e fazer somente as orações necessárias, enfim, as orações boas para essas pessoas? Imagina, né, você está vinculado a uma pessoa, ex-dependente, e você quer se separar, mas está se sentindo culpada por deixar essa pessoa. Entendi que fosse assim, Rosângela. Se eu estiver errado, você me perdoe. Eu também entendi assim. Primeiro, eu queria falar, gente, que quem está aí no Facebook, compartilha. A gente está falando de algo muito bacana, que precisa ser divulgado, né? Que precisa ser alastrado por aí. Mesmo que as perguntas não consigam ser respondidas de pronto. O Valdenir, eu também vou tentar responder, né, pelo Facebook. Então, respondendo a Rosângela, eu aconselho você a investigar os seus processos desse danadinho, desse sentimento chamado culpa. ele é igual aquela erva daninha, sabe? Que vai nascendo, quando você vê, cresceu, tomou o muro todo. Então, se essa pessoa é um ex-dependente químico, né?
qual é a dependência emocional que existe sua em relação a ele, porque existe uma dependência, nem que seja a culpa. Então, eu sugiro que você encontre formas de trabalhar, né? Existem grupos de codependência, porque embora ele, como você disse, não seja mais usuário, existe um processo seu de dependência dessa relação. O que te mantém nessa relação? O que faz com que você continue se sentindo, vamos botar aí entre aspas, né, como eu e o Valdemiro entendemos, obrigada a estar nessa relação. Processos terapêuticos também são muito válidos. Eu indico que você procure ajuda para entender o seu processo. Porque a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não está em paz com os nossos processos, se a gente não está entendendo de uma forma mais harmônica o que acontece dentro de nós, né? Quais são os nossos mecanismos de gatilho, né? O que nos aprisiona, o que nos incomoda, onde a gente pode agir efetivamente. Então, essa clareza, o autoconhecimento é uma ferramenta fundamental para a gente crescer na vida e se tornar pessoas melhores, mais ativas e mais eficientes, inclusive. Um abraço, Rosângela. Ficamos aqui torcendo para você. E quero agradecer ao Essi de Souza, lá da Rua Dias da Cruz, no Meia. O Essi nos escreveu aqui, dando algumas sugestões aqui, algumas dicas. Nós agradecemos, Essi, imensamente. E na medida do possível, né, a gente lembrar, quem tiver possibilidade, vamos colocar em prática aqui as suas sugestões. De qualquer maneira, continue nos escrevendo, continue criticando, sugerindo, nos ajudando, tá bom? Ele escreveu uma carta, ele disse que não é adepto ainda muito do computador, então ele escreveu uma carta mesmo, botou no correio. Então tem um trabalho de escrever, ir lá no correio, botar no correio. Obrigado, Essi, pela sua ajuda aqui ao nosso programa. Continuando a conversar com os nossos ouvintes, o Simas, lá de Copacabana. Ele pergunta, Júlia, se existe um grau de dependência ou de diferença de dependência de uma droga para outra. Por exemplo, uma pessoa que usa uma droga proibida, uma droga ilegal, ilícita, como o grau é diferente de uma pessoa que está dependente de calmante? Existe uma influência espiritual em cima de alguém que venha a usar uma substância sintética, por exemplo, já que esse espírito nunca tinha usado droga sintética anteriormente, que é uma coisa bem moderna? E qual a importância dos grupos anônimos? Então ele faz uma série de questões aqui para responder por Simas de Copacabana. Simas, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente, porque a minha resposta é não existe diferença entre dependências. Existe diferença o que você vai buscar. Não existe só dependência da droga ilícita, como da droga que vende na farmácia, como da droga que vende no bar, como da droga que vende no fast food, né? A comida também é dependência, gente. Relação também é dependência. Então, a afetividade, o afeto emocional também pode ser dependência. O que acontece aqui é a diferença da ação química, neuroquímica cerebral. Então, drogas como, por exemplo, você perguntou aqui, a maconha, causam efeitos cerebrais diferentes do álcool, diferentes da heroína, diferentes da cocaína, diferentes da comida em excesso, diferentes do ciúme patológico, né? Então, nós nos tornamos dependentes e criamos químicas cerebrais para aplacar essas dores emocionais. Na verdade, toda dependência, ela vem para aplacar uma dor emocional, ela vem para tentar tapar um buraco de uma angústia existencial. Então, como você perguntou, a importância dos grupos anônimos é exatamente essa. Ajudar a pessoa a encontrar outras formas de aplacar, curar, não é só tapar o buraco, não. Curar aquele buraco emocional. E isso é dolorido, isso é difícil, mas totalmente possível, se a gente pensa no passo a passo, né? Às vezes a gente pensa no topo da montanha e já quer ser içado para lá, né? Que alguém puxa a gente. E para subir uma montanha, não sei se alguém já subiu, dificilmente você vai subir da base até o topo. Você vai precisar fazer um zigue-zague, ir lá e voltar, ir lá e voltar. Igual a estrada de montanha, né? Que você vai dando uma volta danada. Por quê? Porque nós não conseguimos subir vertiginosamente. Isso é impossível.
né? A não ser que nós estejamos fazendo uma escalada, um rapel, sei lá o quê. Né? Então, nós precisamos nos preparar e entender que o processo de curar uma dependência, ele é um processo de borda, ele é um processo de cura. E ele é um processo coletivo, certamente. Ok, Simas, muito obrigado pela sua participação. Já ouvimos uma musiquinha de fundo, apesar que acabou meu tempo. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 964532802 ou 24502862, 24502862. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Mednesp no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do Mednesp, Congresso de Saúde e Espiritualidade com o tema central, Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi no Rio Centro. Não perca essa oportunidade, participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil e AMI Carioca. Vem aí, 6ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 6 e 7 de maio, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br ou ligue 3010-9565, 3010-9565. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h30. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você.
eu, Valdenir Cruz, e a Júlia Tourinho, a psicóloga, a nossa convidada da tarde de hoje, que começou conversando conosco sobre bullying, esse fenômeno terrível que está acontecendo atualmente. A partir daí, começamos a responder, a conversar com os nossos ouvintes a respeito das questões que ficaram de semanas anteriores, mais especialmente do dia 7 de abril, quando também a Júlia esteve aqui. Júlia. Até que eu não fui embora, gente. Continua aqui. Parece que ela não foi embora, né? Ela continua aqui desde o dia 7 de abril. A Edna, lá do Valqueire, gostaria de saber o que pode estar acontecendo comigo. Eu, do nada, sinto um sono muito profundo. Se eu não parar de fazer o que estiver fazendo, eu me sinto até mal. Isso pode ser algo espiritual ou físico? Pergunta lá a nossa amiga Edna. Edna, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer um exame de sangue. Também, plenamente. Procura um médico. Existem algumas formas de adoecimento, sim, que tem esses sintomas. Então, a primeira coisa é procure, né? Pode ser uma anemia, um hipotiroidismo. Isso quer dizer, o hipotiroidismo. Ou por aí, por aí. né? E pode ser, sim, espiritual também. Pode ser algo do seu organismo, porque nós temos ciclos, né? A gente, com essa hiperiluminação, hiperbarulheira que nós vivemos, às vezes a gente esquece que nós temos ciclos, né? Mas o organismo tem muitos estudos que pesquisam, né, sobre horas de sono, sobre a importância do descanso, sobre tudo isso que é bem válido. Mas eu acredito, Edna, que o primeiro de tudo, é a gente fazer o diagnóstico diferencial. Você precisa ir no médico, fazer um exame de sangue, investigar. A partir daí, se você descartar a questão de alguma forma de adoecimento que esteja influenciando esses sintomas, aí sim, partir para um outro entendimento. É óbvio que se você pratica o espiritismo, né, ir a uma casa espírita, uma coisa não impede a outra, né? E tomar um passe, verificar como você se sente, mas não deixe de ir ao médico para entender o que está acontecendo com você. Um abraço, Edna. E o Mauro da Piedade. Sou muito ansioso e com isso tenho refluxo. Mas já estou fazendo tratamento. Mas gostaria de uma orientação de vocês de como posso melhorar essa ansiedade. Olha, Mauro, a ansiedade causa mesmo um dos maiores indicadores, né? Um dos maiores sintomas de ansiedade é realmente uma gastrite, né? Um refluxo. E eu fico pensando assim, o que está envolvido nesse seu processo de refluxar coisas, né? Porque talvez a sua ansiedade seja muito uma ansiedade de dificuldade de lidar com o seu dia a dia, né? Eu brinco que refluxo muitas vezes é o sapo que não está querendo descer direito, né? Está voltando o sapo. Então, primeira coisa a analisar é quais são as medidas efetivas que você pode realizar na materialidade, né? No seu ambiente, para reduzir os níveis de ansiedade. Então, assim, se você vive um ambiente estressor, que medidas você pode fazer, né? Que coisas você pode fazer ou deixar de fazer para diminuir o grau de ansiedade. Porque muitas vezes a gente fala de ansiedade, mas a gente permanece no mesmo lugar. A gente não faz movimentos diferentes. Eu estou ansioso e continuo repetindo os mesmos padrões, né? Quanto muitas vezes, se a gente analisa uma situação, a gente pode mudar, né? Vou te dar um exemplo. Não fico muito ansioso de pegar o metrô lotado. O que eu posso fazer por isso? Às vezes, se você tem um trabalho flexível, você pode negociar o horário que você entra no seu trabalho. Às vezes você pode sair de casa um pouco mais cedo para evitar aquele ambiente ansiogênico de pegar o metrô lotado. Vou dar um exemplo que veio na minha cabeça. Então, assim, primeiro analisar quais são os fatores ambientais que você pode efetivamente modificar. Porque muitas vezes a gente permanece numa situação estressante e ansiogênica porque simplesmente acha que a gente não pode mudar nada. Se você puder fazer algo nesse sentido, faça. Essa é a primeira coisa que você pode fazer para auxiliar a sua ansiedade. Outra coisa é um processo de terapia.
Você faz terapia, você busca coisas terapêuticas, você busca entender as motivações da sua ansiedade, você procura mecanismos de autoconhecimento, livros, vídeos na internet, né? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é esse processo de se dar um tempo, né? A gente fala muito da meditação como uma coisa muito longe da nossa realidade, mas às vezes se você para 2, 3, 4, 5 minutos, presta atenção na sua respiração e tenta diminuir o fluxo de pensamento, isso já faz muita diferença, né? Porque a gente não se dá nem esses instantes. Então, eu estava hoje conversando com uma cliente que eu atendi antes de vir para cá, e ela estava me dizendo da coisa do atraso, né? Que ela convivia com uma pessoa que não tolerava atrasos, e ela estava falando isso, que a pessoa, quando atrasa, né? Ou quando alguém tem que ficar esperando, aquela pessoa não sabe o que fazer. Por quê? Porque provavelmente aquela pessoa que não tolera atrasos, ela tem muita dificuldade de estar com ela mesma e de não fazer nada além do programado, né? Então, perceba se você, Mauro, ou quem está ouvindo a gente, que tem um grau de ansiedade, como lida com esses momentos de imprevisto, né? Em que você não tem domínio sobre o que está acontecendo. Esse pode ser um indício de que você não se dá espaço, de que você não se dá tempo para simplesmente estar com você. Esse é um nível bem alto de ansiedade. Mauro, autoconhecimento é fundamental. E aí, você está nos ouvindo, imagino, você tenha pelo menos alguma simpatia pelo Espiritismo, eu sugiro a você que dê uma estudada. Não é só ler não, tá? Estudar mesmo, refletir sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos. A questão principal e a questão subsequente, que é a letra A, 919A. Lá tem, Kardec faz uma pergunta interessante e Santo Agostinho dá as respostas que é em cima desse termo aqui. E a gente imagina, Mauro, que a ansiedade seja uma coisa também da atualidade. A exemplo do bullying, que a Júlia falou no início. Só que Jesus já nos falava sobre a ansiedade, né? Não vos ansieis pelo que há de comer ou de vestir. Não vos ansieis pelo dia de amanhã. Então, Jesus, há 2000 anos, já nos falava de ansiedade. E ainda hoje, Mauro, continuamos ansiosos por falta de nos conhecer, por falta de nos trabalhar. Então, realmente é importante que você busque essas ajudas, que você faça essas ajudas, como disse a Júlia aqui, no seu espaço físico, mas também no seu espaço mental. O que você precisa dar um tempo na sua mente, na sua vida, no seu psiquismo. Acho que você está querendo atropelar as coisas, que as coisas aconteçam no seu tempo. E aí a coisa fica mais complicada, Mauro. Não vai acontecer no seu tempo. Sinto muito te informar, mas as coisas não vão acontecer no tempo que você quer. Tá bom, Mauro? Um abraço para você. E a Sandra, também lá de Pilares, gostaria de saber, se um remédio... Ô Sandra, eu vou responder aqui, porque a Maria Emília não está aqui hoje, tá? Ela quer saber se um remédio, né, para um calmante também pode servir para a depressão. Em princípio, não, Sandra. São duas situações completamente diferentes. E medicamento sempre com orientação médica. Nem eu, nem a Júlia somos médicos, então não podemos, né, fazer nenhum comentário, nenhuma orientação a respeito de remédios. Mas como nós conhecemos um pouco de depressão e sabemos que um calmante não é um remédio para depressão, né? Muito pelo contrário, né? A depressão, você está lá embaixo, você toma um calmante para ficar mais calmo, para ficar mais relaxado, aí você não vai sair do quarto mesmo, né? Não vai acender a luz. Então, mas se você tem um problema de depressão, busque um médico, porque isso é uma doença grave, insidiosa, perigosa, né? Nós já falamos aqui há umas 3 ou 4 semanas, conversamos aqui com o Henrique sobre depressão e falamos aqui na época, o Brasil é o país, né, mais depressivo da América, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não alimentar essa doença e não fazer automedicação. Busque um médico para te ajudar nesse processo. E se for o caso, ele vai te orientar para que você busque também uma terapia, porque o autoconhecimento te ajuda também nesse processo. Tá bom? Um abraço para você, Sandra. E tem um amigo aqui que preferiu não se identificar, Júlio,
Mas ele disse aqui: sou tomado por muitas dúvidas em todos os aspectos da vida. Já comecei, por exemplo, 5 cursos universitários e não terminei nenhum. Perco o interesse facilmente por tudo. Ele bota tudo aqui em maiúsculo, que é para ficar bem chamativo, bem ostensivo. O que pode ser essa dificuldade em tomar decisões e a falta de interesse? Pergunta lá o nosso amigo que não se identificou. Meu querido amigo, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que tudo bem. Tudo bem você ter dificuldade de tomar escolhas e decisões. Isso é um denunciador de um aspecto da sua personalidade. Pode ser que você ainda não tenha encontrado algo do seu interesse. Pode ser que isso seja uma dificuldade de tomar escolhas, né? Existem pesquisas dentro da psicologia que falam exatamente desse aprisionamento das escolhas. Muitas vezes nós entendemos escolhas como algo que nos liberta, e quando em realidade a modernidade, quer dizer, por exemplo, quando você ia antes no mercado, você tinha lá, sei lá, ou talvez na época do Valdemir, na minha época também tinha menos, mas já tinha mais. Te chamei de velho, né, Valdemir? Sim, na minha época nem tinha. Você ia lá no mercado, iogurte, tinha de morango. Não tinha nem mercado na minha época. Tinha morango, ameixa, banana, tutti-frutti. Agora você vai no mercado, tem o desnatado sem lactose, tem o com frutas vermelhas, tem, enfim, uma galeria de escolhas. E o grande paradoxo dessa questão toda é que mesmo se você faça uma escolha e essa escolha for boa, for adequada, você ainda vai ficar com a insatisfação de que você poderia ter escolhido outra coisa, né? E esse é o grande paradoxo que talvez você esteja vivendo, meu amigo, né? Você faz uma escolha, mas a sua insegurança acerca de se você está fazendo certo, das consequências, se essa é a melhor escolha, se você fez a escolha perfeita, se não existia outra chance, se você não vai perder nada. Provavelmente são essas as suas inquietações que te impedem de caminhar. Então, isso mais uma vez, né, quer dizer, tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento. Então, talvez você precise começar a entender que escolhas significam perdas, né? E quando a gente escolhe um, a gente deixa de levar todos os outros. Exatamente, os 30 milhões de outros iogurtes que existem ali. E certamente tem algum outro iogurte que também seria gostoso. Mas o que você levou é bom, é eficiente, serve para o que você quer. Mas a gente continua achando que a grama do vizinho é melhor, né? Então, esse paradoxo provavelmente é o que te impede de encontrar essas satisfações e levar adiante, né? Porque você, em algum momento, tudo na vida, né? Tem um momento em que é tedioso, as faculdades, os processos universitários, os trabalhos, os relacionamentos, tudo em uma hora chama e clama por uma renovação, para que algo seja redescoberto. E aí, quando chega nesse lugar, você provavelmente tem a sensação de que você fez a escolha errada e se paralisa nesse medo, né? Então, convido você a olhar por esse prisma e ver se faz sentido para você, tá bom? E se você me permite dar um pitaco aqui também na fala da Júlia, no seu caso, eu sugiro que você busque uma terapia. Sim. Porque você só não quis ficar puxando sardinha pra gente, né? Não, mas não é pra gente, né? É pra, sei lá, não sei onde você mora, né? Aí se você precisar, até a gente pode indicar aqui nomes de pessoas que a gente conhece, enfim, mas para que você precisa, porque eu conheço muitas situações dessa, né? Atendo muita gente em consultório com essas dificuldades, creio que você também tenha isso. Sim. E ajuda bastante quando você começa a se conhecer, quando você começa a se ver. Você pode fazer as escolhas com menos medo, digamos assim. Sim. Até porque isso pode ser um processo? Pode, por favor, entendam bem. Pode ser um processo que vem até de vidas anteriores. De decisões que você tomou errada lá atrás, que te levaram ao fracasso, que te levaram à morte, e hoje, inconscientemente, essa coisa ainda está batendo em você, e você não toma decisão, porque decisão significa morte. Sei lá, só o exemplo que eu estou dando, tá? Por favor, não pegue isso literalmente. Mas isso acontece bastante, a gente vê muito isso.
Então, buscar uma ajuda com certeza é importante, tá bom? Um abraço para você que não quis se identificar. Fique com Deus e a gente fica aqui torcendo para você. Eu quero aproveitar para mandar um abraço lá para o meu lindinho João Vitor, que está lá vendo a gente, né? O meu neto está lá vendo a gente. Que coisa linda. João Vitor, um beijo para você. Daqui a pouco a gente está chegando em casa aí, tá bom? E... palmas para o João Vitor. E, Júlia, aqui pelo Facebook, a Mônica Trancoso. Quer dizer, já faço tratamento psiquiátrico há bastante tempo. Tomo remédios. Como posso proceder para fazer que eu não necessite mais de usar tantos medicamentos? O que a Mônica pode fazer para não ficar dependente, né? Falamos da dependência agora há pouco, né? De tantos medicamentos. Mônica, o processo de se liberar de tantos medicamentos, para que serve uma medicação? Né? Para uma medicação para transtornos psiquiátricos, serve para a estabilização da neuroquímica cerebral. Para isso que serve, tá? Então, se você permanecer tomando a medicação, você vai permanecer com a sua neuroquímica cerebral estabilizada. Mas se você não faz um processo de entender as motivações dos seus sintomas, você vai permanecer no mesmo lugar. Então, se você tira o remédio, volta o sintoma. Agora, se você faz um processo de investigação, um processo terapêutico, um processo que nem sempre, na maioria das vezes, não é rápido, né? Leva, às vezes, muitos anos da nossa vida. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse rótulo de que terapia é ruim, né? Você está doente. É para maluco? É para maluco. Eu preciso fazer terapia. Eu preciso tomar remédio. Eu tinha uma cliente que falava assim, se você está com um problema de insulina, você não vai tomar insulina? Você está com problema de estômago, você não vai tomar. Por que você não pode tomar um remédio para o seu cérebro? Se ele não está funcionando direito. A gente faz leva um preconceito acerca disso. E não é também o oposto de que a gente tem que fazer apologia à medicação, pelo contrário. Ela serve como uma ponte entre um estado onde você está com uma neuroquímica alterada pelos seus próprios pensamentos, pelo magnetismo que é emitido pelo seu perispírito, muitas vezes por algumas lesões que você já traz de outras encarnações que precisam ser ultrapassadas, né? Que você precisa transpor essas dificuldades, porque a vida não é feita de castigo, a vida é feita de desafios, e nós estamos cheios deles, e Jesus, Deus, a espiritualidade, nunca nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Se algo acontece na nossa vida, é um desafio. É um desafio, um convite à transformação. Então, assim, Mônica, como é que você pode reduzir essa medicação? Fazendo essa ponte e esse entendimento dos seus sintomas. A partir do momento, você mesma vai ajudar a colaborar com o seu cérebro, assim como uma pessoa que toma insulina faz uma dieta, você vai começar a transformar os seus pensamentos. E isso vem através do processo de autoconhecimento, seja na terapia, seja dentro de uma religião, seja dentro da leitura, seja dentro de várias ferramentas. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas de autoconhecimento. Então, busque o seu autoconhecimento e aí você mesma vai perceber que talvez você não precise mais de tanta medicação, né? E você vai junto com o seu médico alterando isso até uma hora em que você ou fique estável numa medicação confortável, com menos remédios, ou chegue a não precisar mais. Mas, por favor, né, você e todas as pessoas que usam medicações psicotrópicas, não interrompam o processo de uma hora para outra. Sem autorização médica, sem o aconselhamento médico. Porque o médico, quando ele vai medir, vai dizer, vamos diminuir, que eles chamam de desmamar, né? Isso. Eles vão reduzir a medicação. Para quê? Para que exatamente o seu cérebro ele vá se apropriando, né? Igual quando a gente bota um gesso, tem que fazer fisioterapia, né? Você arranca um gesso de uma hora para outra, depois de 3 meses, você cai no chão. Então, precisa ser um processo de acompanhamento. Não façam essa interrupção sozinho, assim como não tomem medicação sozinha, né? Se foi num médico, não identificou, achou que o médico não foi bom, vai em outro, até você encontrar alguém que te dê confiança e que você possa fazer trocas genuínas. Ok, um abraço para você, Mônica.
Tem uma ouvinte nossa aqui, aliás, aqui do Facebook, ela pediu para não se identificar, até porque é uma situação que envolve vizinhos, etc. Mas ela disse que passou pela situação aí do bullying, com um filho dela de 5 anos e um vizinho, amiguinho, de 6. O de 6 fazendo bullying com o de 5. Sim. E segundo ela, depois de identificar, depois de investigar, identificaram que a própria avó do garoto, de 6 anos, estimulava o neto de 6 anos a praticar o bullying com o outro. Sim. E ela perguntou, o que vocês podem dizer sobre isso? O que vocês acham disso? Então, minha querida, vou te chamar assim. Realmente é isso que nós estamos... Obrigado, porque você trouxe exatamente a provocação que eu queria para a gente pensar junto. Que isso não é um movimento que está lá e então. Ele está aqui agora, com todos nós. Na nossa casa, né? Exatamente. Por quê? Porque nós temos esse vício, ele pertence a todos nós, que é o vício do julgamento. Porque é a primeira coisa que nós fazemos. A primeira coisa que a gente faz é através do nosso sentimento, do nosso pensamento, a gente rotula algo que a gente conhece ou não. Então a gente diz, aquele é gordo, aquele é alto, aquele é baixo, aquele é bonito, aquele é feio. Isso é natural, instintivo da nossa mente. Agora, o que é o processo que precisa ser curado socialmente, a partir daí a gente tem direito de dizer que alguém é merecedor ou não, melhor ou não, porque tem uma cor de pele, que tem um braço a menos. É aí onde nós socialmente precisamos nos curar. E enquanto a gente estiver dizendo que isso está lá fora e não pertencente a todos nós, nós vamos continuar sofrendo bullying e fazendo bullying, porque às vezes a gente faz bullying sem se dar conta, porque é coisas que a gente acha normal, né? A gente foi educado dessa forma. Então é um cuidado que nós temos que começar dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, né? Instruindo as crianças. As crianças, elas estão imersas em julgamentos que a gente nem faz ideia de que a gente passa para elas, né? Acho que quem já conviveu com crianças sabe que elas são um excelente espelho de nós mesmos, de coisas que nós não fazemos nem ideia de que pensamos, de que temos, quando nós vemos elas repetindo. Então, esse é o processo que precisa ser despertado, que isso começa dentro de nós, começa dentro, e é muito, esse exemplo que você deu é muito comum, né? Pessoas que acham que é normal dizer que fulaninho é isso, fulaninho é aquilo, infelizmente, mas felizmente a gente está acordando para isso. E isso precisa ser, por isso que é tão importante falar desse tema, para que a gente se conscientize de que isso não está permeando o nosso ambiente o tempo todo. Está dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa vida. E é importante que a gente olhe para nós mesmos. Aí, de novo, o autoconhecimento. Sim, a gente vai estar falando sempre nisso aqui, né? Porque nós somos ainda preconceituosos, nós ainda temos uma série de dificuldades e, como disse a Júlia, achamos que isso é normal. Eu achar que não pode ser gordinho, tem que ser magrinho, Sim. Não pode ter o cabelo enrolado, tem que ter cabelo liso. É uma questão que a gente acha e acha que aquilo, a verdade passa a ser de acordo com o meu padrão de percepção. E é um grande equívoco da nossa parte. Então, a gente realmente precisa chamar a atenção para isso, para que olhemos para nós mesmos. Porque, no caso dessa avó, também é uma avó adoecida, com toda certeza. Estamos fechando aqui o nosso tempo, mas só para avisar que a Verônica, lá de São Gonçalo, não, Jacarepaguá, e a Rita de São Gonçalo, as suas questões nós vamos mandar para quarta-feira, porque são questões doutrinárias, e na quarta-feira a gente tem uma equipe aqui para responder assuntos doutrinários, tá bom? Por acaso, por enquanto, sou eu que estou participando dessa equipe, mas na quarta-feira então a gente responde vocês. E aos que não respondemos aqui hoje, fique tranquilo, na próxima semana começaremos por vocês. Aos amigos do Facebook, quando chegar em casa, hoje ou amanhã, enfim, eu vou responder a cada um de vocês pessoalmente. Fechamos aqui o nosso tempo. Mais uma vez aqui, obrigado a Júlia pela sua participação, pela sua ajuda. Ao Michel na técnica ali hoje, muito obrigado. A Sheilinha nos telefones, lá no telefone fixo, obrigado.
E a você que está do outro lado, tanto do rádio quanto do computador, do tablet, do smartphone, aí pelo Facebook, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Tchau, Deus quiser. gente. A Cláudia já está chegando aqui para fazer Até a próxima. um programa falando Espiritismo, Movimento Espírita em Foco, né? Movimento Espírita em Foco. Vamos fechar aqui nosso tempo. Muito obrigado e até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.